sejam bem-vindos ao Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou a Lisandra do Amaral e o nosso tema de hoje é check-up corporativo. Para o nosso bate-papo, estamos aqui com a doutora Betusa Kramer, uma das médicas coordenadoras de serviços próprios da Unimed Porto Alegre, e Jéssica Goldman, enfermeira de gestão de saúde da Unimed Porto Alegre. Sejam bem-vindas. Obrigada. E para começar, eu queria entender, assim, por que fazer um check-up, né? Acho que a gente, como ponto de partida, pode começar por aí. Bom, o check-up faz parte da lógica da prevenção. Se eu me cuido e se eu não quero ficar doente, eu faço um acompanhamento, né, periódico com o médico e vai chegar em determinados intervalos, a partir da idade da pessoa, né, o sexo, o momento de vida que ela está, vai existir uma periodicidade para que se faça exames para investigar e identificar sintomas ou manifestações que o organismo possa estar demonstrando, que estejam ainda até silenciosas, que possam vir através de exames laboratoriais ou de imagem. Mas a intenção do check-up é preventiva, é identificar o mais breve possível, até mesmo disfunções, até mesmo antes da doença, né? Situações ou inconformidades ali dos exames que podem ainda não demonstrar um diagnóstico estabelecido, mas um risco. E quando a gente fala em risco, a gente precisa corrigir isso, orientar o paciente para que ele ajuste ali o que está acontecendo nos seus hábitos de vida, o que está acontecendo e que pode melhorar e fazer com que esse barco se realinhe aí para um caminho de mais saúde. Perfeito. Doutora, e assim, os exames, eles são iguais para todo mundo? Não, imagina, os exames, eles são definidos a partir do sexo da pessoa, da idade. Existem estudos demonstrando, do ponto de vista epidemiológico, em que fases da vida a pessoa vai apresentar ou tem risco de apresentar e manifestar determinadas doenças, né? O diabetes, até mesmo, né, prevenção de câncer, né? Ela acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, nas mulheres, o câncer de colo de útero acontece mais precocemente, a necessidade desse rastreio e desse cuidado, porque ele se manifesta numa idade mais jovem, né? O câncer de próstata, por exemplo, ele vai se manifestar no sexo masculino a partir de uma idade mais avançada. Isso não quer dizer que a gente tenha que coletar exames para todo mundo e todos os exames. É por isso que ele precisa ser customizado para a necessidade que esse indivíduo tem. Ou, daqui a pouco, esse indivíduo também está num momento onde ele precisa, ou ele perdeu peso ou ganhou peso, por exemplo, e ele apresentou, a partir disso, mudanças ou disfunções. Isso precisa ser identificado. O check-up pode identificar precocemente essas disfunções antes que elas se transformem em sintomas, em patologias, né, e em doenças realmente que aí vão demandar medicamentos e tempo da vida dessa pessoa para ter que ir para uma hospitalização ou até um procedimento cirúrgico. E nesse sentido, o que a Unimed vem oferecendo em termos de check-up? Bom, o check-up, como a doutora muito bem falaste, né, ele é um produto personalizável. Então, nós temos, por exemplo, o check-up executivo, que é direcionado para alta gestão, né, para lideranças, coordenações. E o check-up corporativo, que é o check-up direcionado a todos os colaboradores da empresa, né? Então, são exames, muitas vezes, de uma forma mais reduzida, mas sim, é uma porta de entrada para que essa pessoa procure, sim, fazer o seu cuidado, né? As empresas que desejem realizar, por exemplo, podem procurar o seu consultor de relacionamento, que é quem vai dar, né, esse start, vai fazer uma reunião, por exemplo, de kick-off, apresentando planejamento, organização, muitas vezes até definir ali os papéis, cronograma. E com isso, então, dá início a esse programa de check-up. E trazendo para nós a responsabilidade de uma excelência do cuidado, né? Tanto também na fidedignidade dos exames, né, no resultado mais ágil, o check-up ele utiliza muito os nossos serviços próprios. Então, laboratório de imagem, os laboratórios de coleta de exames e também o nosso corpo clínico médico, né, que vai fazer, então, finalização com a avaliação desses exames que compõem, né, o check-up.
Jéssica, então o check-up ele é um passo a passo, né? A empresa manifesta interesse para o seu consultor de relacionamento, recebe, faz uma agenda, né, para a organização disso, para a gente planejar como vai acontecer a implementação desse programa. Geralmente a gente começa fazendo alguma live de lançamento para os colaboradores, a gente costuma trazer também especialistas para falar sobre o assunto. E aí depois tem a etapa dos exames e se encerra por aí com o resultado dos exames? Não, Lisandra, bom tu trazer esse ponto. O check-up, ele realmente é um passo a passo. E a finalização do check-up é a avaliação médica, que é de suma importância. Que é justamente esse o ponto na qual o médico vai analisar o resultado. Não adianta só fazer os exames e ficar de posse. Né, doutora? A importância da análise desses resultados. Exatamente. A gente não pode pedir que uma pessoa leiga, né, ao olhar esse resultado desses exames, pode até gerar uma ansiedade, né, em relação a olhar laboratório e ver, por exemplo, dentro daqueles critérios que estão estabelecidos, se a pessoa está dentro ou está fora. As coisas não são simples assim. Existe uma combinação de resultados que fazem a gente determinar riscos, né, ou se existe alguma insuficiência, alguma coisa que pode estar iniciando, e aí só o médico é capaz de identificar isso, e aí sim fazer essa triagem, identificar. Aqui é importante que seja encaminhado com um especialista. Se a pessoa já tem o seu médico assistente, ele pode conduzir isso. Mas esse olhar do todo e fazer esse encaminhamento assertivo de qual é o passo seguinte, se realmente for necessário, é a nossa cereja do bolo, é todo esse produto que está se oferecendo, ele inicia lá com essa surgimento da importância de que ele precisa cuidar da sua saúde e fazer esses exames. Ele vai, realiza, a gente olha esses exames, identifica como está ele neste momento, faz essa radiografia da saúde e aí encaminha para o que for necessário, mas sempre vão ter orientações relacionadas à prevenção e a hábitos que podem ser introduzidos para que ele, no próximo check-up, já tenha resultados melhores ainda. Maravilha. Muito obrigada, doutora Betusa, enfermeira Jéssica, pela participação. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio e sigam nos acompanhando para mais conteúdos. Até mais.